Fala pessoal, mais um almoço com TF, quer dizer, café da tarde com TF, nosso segundo conteúdo. Nesta quinta-feira vamos falar e muito sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, trazer muitas informações em relação ao nosso clube do coração, trazer notícias, comentários, tudo que vocês encontram diariamente no canal do TF. Nesse vídeo vamos falar sobre quem vai apitar o jogo de sábado contra a equipe corintiana. O presidente do Flamengo segue chorando e o John Textor já tem uma data, em relação à sua tentativa de defesa a respeito do STJD, que quer uma punição severa em relação ao empresário norte-americano. Tudo isso nesse nosso almoço com TF. Está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS. Se você ainda não entrou em contato para saber como que funciona a antecipação, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição para vocês tirarem todas as suas dúvidas. E aquela dica que eu sempre passo aqui para quem acompanha diariamente o canal deste careca que vos fala. Você só vai fechar qualquer negócio. Todas as informações forem passadas de uma maneira muito certinha para vocês e vocês entenderem tudo. Somente entendendo tudo, você tirando todas as dúvidas, que o negócio precisa ser fechado. É assim, isso para qualquer coisa que você faz na vida, né? Pergunte pra caramba. Seja jornalista, pergunte. Olha, como que é isso? O que eu tenho de vantagem? Qual é a minha desvantagem? Saiba tudo antes de fechar qualquer negócio. Mas a Mais Ágil é parceira do canal do TF. Você vai entrar em contato. Link no primeiro comentário e também na nossa descrição. E a CBF definiu Anderson Daronco, da Federação Gaúcha e também da FIFA, para ser o árbitro de Botafogo e Corinthians, sábado, 21 horas, no estádio Newton Santos, jogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anderson Daronco já apitou 2 partidas do Glorioso nesse campeonato nacional, incluindo a própria vitória do nosso clube contra a equipe corintiana lá na Arena Itaquera e também a nossa vitória no estádio Newton Santos em cima do Palmeiras, 2 vitórias por 1-0 em relação ao nosso Glorioso. O grande X da questão do Daronco é que ele é um árbitro que está pesado. Ele não tem conseguido acompanhar os jogos de perto. E todas as atuações do Daronco, as atuações recentes do Anderson Daronco, elas causam problemas porque ele sempre deixa passar batido algum lance. E por não conseguir acompanhar os jogos da maneira que as partidas são necessárias que um árbitro acompanhe. Ali com proximidade, até mesmo para você evitar os erros. E esse ponto, até mesmo por ele estar mais pesado, não tá conseguindo. Então o Daronco é um problema, ainda mais pro time do Botafogo, que é um time muito rápido, muito incisivo. Ele começa a segurar muitas partidas, marcar muitas faltinhas, e marcando faltinhas vai favorecer o time que de repente vai ao estádio Newton Santos para amarrar o jogo, como eu acho que será o jogo do Corinthians. Então ele vai começar a marcar muita faltinha para ele ficar na proximidade. E isso vai matando a peleja, vai atrapalhando o jogo, que o Botafogo consiga fazer um gol rapidamente, até mesmo para conseguir evitar que o Daronco segure o jogo. Não é por ele querer atrapalhar o jogo, não, é porque ele não está conseguindo mesmo, é fisicamente, é uma questão física do Daronco, e ele não tem conseguido. Ele que no começo de carreira era um árbitro que era assim, ó, deixa o jogo seguir, agora virou um árbitro que amarra a partida para conseguir ficar próximo, às vezes está muito longe dos lances. É um árbitro que não dá pra gente cravar se ele vai bem ou vai mal por causa desse problema físico que hoje o Daronco vem sofrendo. Mas falem aqui o que vocês acham de Anderson Daronco. O STJD, em seu site, divulgou hoje pela manhã mudanças em relação ao julgamento de John Textor, que seria realizado hoje, em relação ao inquérito instaurado para a apuração de denúncias de manipulação de resultados levantadas pelo empresário norte-americano. O auditor concedeu um prazo de 10 dias para que o John Textor respondesse todos os questionamentos feitos pelo inquérito, conforme solicitou a Procuradoria do STJD nesta denúncia. O texto, está ali na íntegra no site do STJD, para quem quiser ler na íntegra, que é um texto um pouco mais alongado. O empresário norte-americano pode ter uma punição, pode chegar em até 210 dias de suspensão, ou até 27 meses, além de uma multa de R$600 mil. Então vamos aguardar esses 10 dias, Vou aqui só abrir a primeira aspa que está lá no texto divulgado pelo STJD, agendado para esta quinta, 12 de setembro, na sessão da 5ª Comissão Disciplinar. O processo envolvendo o mandatário da SAF do Botafogo, John Textor, foi
adiado pelo relator Lucas Brandão. Em comunicação feita horas antes da sessão, o auditor concedeu um prazo de 10 dias para que Textor responda aos questionamentos feitos no inquérito, conforme solicitado pela Procuradoria em denúncia. Com isso, o processo retornará na próxima sessão a ser agendada. Sem apresentar provas substanciais e com base em uma empresa de inteligência artificial, John Textor publicou o texto dia 1º de abril de 2024, afirmando que o jogo entre Palmeiras e São Paulo, realizado em outubro de 2023, foi manipulado por ao menos 5 jogadores de São Paulo. Está tudo aqui, tudo sendo explicado o que o John Textor fez. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, infelizmente, eu acredito que o Textor será punido. Não sei se por esse prazo todo, mas ele vai receber uma punição, até mesmo pelas gritas que aconteceram em relação a Leila Pereira. Vamos ver de que maneira que ele será punido, né? Se prazo longo, se por um prazo curto, acredito uma punição de 30 dias pro John Textor, né? Só para você falar, ó, foi punido, hein? Foi punido. Ou o Textor vai conseguir, através de seus advogados, mostrar tudo ali pro STJD e não vai levar nada. Mas pela grita que houve lá atrás, eu acho que o STJD vai dar uma punição só para meio que um cala-boca para todos do futebol. Eu vejo assim, infelizmente, é assim que rola o futebol brasileiro e é assim que rola o STJD. Para encerrar, o presidente do Flamengo segue chorando. Ele que está ali, né, concedendo várias entrevistas nesse processo eleitoral que o rubro-negro está passando. Ele não será candidato, mas tem o seu candidato e está concedendo várias entrevistas para falar ali da sua gestão. E o Rodolfo Landim, ele falou que não foi com um tom de críticas às suas declarações em relação ao fair play financeiro. Segundo o mandatário do Flamengo, ele fez só um comentário porque as pessoas estavam reclamando, dizendo que o Botafogo estava fazendo uma janela muito boa e, segundo ele, o Flamengo até aquela época só tinha contratado o Michael, né? E depois que o Flamengo fez as outras contratações. Ele falou, só para as pessoas entenderem, o Botafogo arrecadou no ano passado 322 milhões de reais. O Flamengo arrecadou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, 1 bilhão a mais do que o Botafogo. E o Botafogo já tinha investido. Imagina, 322 milhões são para pagar tudo, todas as folhas, todas as suas defesas. Aí sobra um dinheiro. Olha a arrogância. Sobra um dinheirinho. Você vai investir com aquele dinheiro. Não, o Botafogo pegou, investiu 1,5 vezes o que ele tinha investido. 1,5 vezes o que ele tinha de arrecadação total no ano anterior. Aí ele seguiu, né? Investimento assim em outros países não existe. Não existem, porque existem regras claras. Você só pode investir aquilo que você gerou de resultados. Aí ele fala, né, também em relação à troca de jogadores, né? Você contrata, o jogador fica aqui, depois vai para lá. É mais ou menos aquilo que o Textor falou ontem na sua entrevista pelo Lyon, né? Flamengo e Palmeiras não sabem como mudar isso que o Botafogo está fazendo, né? De trazer bons jogadores para cá, eles ficarem 1, 2 temporadas e depois eles podem ir para a Europa pelo projeto de carreira apresentado. Eles vão tentar arrumar alguma maneira, né? Até o 4-1 você não tinha gritas em relação ao fair play financeiro. O que você tinha, até mesmo de parte da mídia flamenguista, era de que o Botafogo era o clube satélite do Lyon. Esse era o pensamento. Mas como vocês viram, o Botafogo investindo, esses caras jogando bem aqui, dando um ano, mais de um ano, aí mudaram a narrativa de clube satélite, passou a ser um erro, tem que mudar isso de multiclubes. As narrativas mudam de acordo com os resultados. É o futebol brasileiro. Beijos, fiquem com Deus, o choro continua, o choro segue. Fiquem com Deus, até mais tarde com o nosso Noite Alvinegra ali pelas 8. Valeu, e fui, tamo junto sempre, fogo neles, valeu.